Gravando. Vai começar. Olá a todos e todas, sejam mais uma vez bem-vindos à TPC da Diretoria de Ensino da Região de Adamantina. Eu sou o professor Fabiano, especialista em currículo de História, e mais uma vez gostaria de acolhê-los nesse momento de ATPC, onde nós vamos estar, mais uma vez, dialogando sobre a temática da educação antirracista. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos. Tiago. Pessoal, tudo bem? Gostaria de acolher a todos. Eu, Tiago, PEC de Filosofia e Sociologia. A todos sejam bem-vindos. Que tenhamos uma TPC bastante participativo, conto com vocês. Estamos com vocês. O conteúdo é bastante consistente e dentro dessa proposta, né, do fortalecimento da identidade negra, trabalhando aí, atingindo novamente a trilha antirracista. Estamos aqui com o Wilson, supervisor, está acompanhando a gente. Estamos indo aí em informação e seja um momento oportuno para todos. Obrigado, Tiago. Alice, seja muito bem-vinda. Alice, sinta-se acolhida, né? Como o Tiago disse, é um momento importante, é uma temática urgente e necessária, né? Que a Alice, a nossa convidada especial, doutora Alice, né? Vem trazer para as nossas escolas, para os nossos educadores, né? Que é o fortalecimento da identidade negra. Bom, próximo slide, né, nós temos aí uma frase, né, uma citação de Angela Davis: se todas as vidas importassem, nós não precisaríamos proclamar enfaticamente que a vida dos negros importa. E na pauta de vocês, vocês terão um pouquinho mais sobre Angela Davis. Bom, como objetivo geral, né, nós temos mobilizar a comunidade escolar com relação às atividades e ao desenvolvimento das temáticas voltadas à educação antirracista e por uma cultura decolonial nas vivências e no processo de ensino-aprendizagem. Objetivos específicos: promover o respeito e a participação de toda a comunidade escolar nas ações educativas, considerando a diversidade étnica, de gênero, cultural, religiosa e socioeconômica. E, como foco principal, que a doutora Alice vem trazer para nós, identificar a relação entre o currículo escolar e a superação do racismo. Nós vamos deixar também um vídeo de sensibilização aí na pauta de vocês, né, sobre ser antirracista no mundo da consciência negra. O que é ser antirracista? Então, vocês vão ter disponibilizado na pauta para vocês analisarem e dialogarem no momento de desdobramento de vocês. Um diálogo importante e necessário. Bom, então, mais uma vez, né? Deixa eu voltar aqui. O tema, o nosso foco da trilha da educação antirracista de hoje, né? Quando nós falamos em trilha, é um caminho a percorrer, né? O fortalecimento da identidade negra. E quem vai trazer essas contribuições é a professora doutora Alice, né? Com esse currículo extraordinário, né? Com essa formação extraordinária, com foco na temática racista, né, Alice? Mais importante de tudo, né, Alice? Focada na educação, no currículo também. Então, Alice, eu vou deixar o espaço, mais uma vez, seja bem-vinda, né? E agradecemos muito pela sua contribuição, pela sua disponibilidade, tá? Então, o espaço é seu. Eu agradeço o convite, Fabiano, Thiago. Obrigada pela oportunidade.
E apesar do currículo aí extenso, o que importa mesmo é que somos todos professores e professoras, estamos no chão da escola e somos responsáveis, né? Por aqueles pequenos que nos são confiados desde o berçário até o ensino médio, né? Nós que somos professores de escola pública, somos responsáveis, sim, pela construção de sujeitos dignos, justos, solidários e antirracistas. E para isso, o currículo escolar ele tem um papel importante. O modo como nós organizamos, né, as nossas aulas, o modo como nós organizamos aquilo que vamos trabalhar com os alunos, impacta de maneira favorável ou desfavorável na construção das suas identidades. Então, peço licença para vocês para compartilhar o material que eu preparei para vocês. Claro que são apenas provocações, né? Eu fico muito feliz em saber que a Secretaria Estadual do nosso estado tem se dedicado a esse trabalho de educação antirracista. Isso é muito importante, né? Nós temos, sim, que colocar como pauta a questão da educação antirracista. Eu vou trabalhar um pouquinho com vocês essas provocações, né? O fortalecimento da identidade negra. E a primeira coisa que eu queria discutir com vocês, de modo bem sucinto, é o que a gente está entendendo por currículo escolar? Né? Antes da gente entrar propriamente dito na questão da educação antirracista, será que o currículo são apenas os ordenamentos? São as vivências? São os ordenamentos e as vivências? Então, eu estou entendendo aqui que o currículo é um espaço intencionalmente elaborado, né? Não tem como a gente trabalhar todas as pautas dentro do currículo. Então, nós temos que fazer escolhas. Se eu estou dizendo que a gente tem que fazer escolhas, então o currículo é um lugar de disputa, é um território de disputa, né? Como bem disse Miguel Arroio, é um espaço onde os sujeitos vão disputar quais pautas vão fazer parte dessa composição, dessa grade curricular. E nessa disputa, quais pautas são importantes? E quem é que diz quais pautas são importantes? Quem são esses sujeitos que estão determinando o que é que vai ser ensinado, o que é que vai ser trabalhado no currículo? E quando a gente fala de uma educação antirracista, a gente tem que pensar como é que a gente está lidando com o racismo, né? Eu passei aqui rapidamente 3 vídeos que depois eu vou compartilhar com o Fabiano, ele vai disponibilizar para vocês. E no primeiro vídeo, a gente aborda um menino que ele é aconselhado por seus pais, um menino negro, da maneira como ele deveria se comportar diante de uma abordagem policial. Eu não sei se vocês já assistiram uma série americana chamada Grey's Anatomy, em que em um dos seus episódios, uma médica negra, a doutora Bailey, ela atende um menino negro, de classe média alta, que ele foi alvejado por policiais porque ele estava pulando o muro da sua própria casa, que por pertencer a um bairro de classe média alta, os policiais entenderam que aquele menino estava praticando alguma forma de delito, e na verdade ele tinha apenas esquecido a chave do portão, então por isso pulando o muro. Então o policial atirou e ele veio a falecer no hospital. Então a doutora Bailey volta para casa e conversa junto com o seu esposo, né, com o filho, explicando para ele como é que deve ser o comportamento dele caso a polícia o aborde. Então, fique quieto, não responda, não corra, não faça nenhum movimento brusco. Por quê que ela faz isso? Porque ela sabe que os corpos pretos não têm espaço em todos os lugares. Assim como o exemplo, né, do vídeo que depois vocês podem assistir, o menino foi alvejado pela polícia simplesmente pelo fato dele estar pulando o muro num bairro de classe média alta. O segundo vídeo é da professora Diva Guimarães, na Flip de 2017. O Lázaro Ramos está fazendo a apresentação e a professora Diva, ela conta como foi a educação dela na escola. Então, ela estudou no colégio de freiras, ela é uma mulher negra, e as freiras contaram que Jesus havia feito um lago, e nesse lago as pessoas entravam e tomavam banho antes de vir para a terra. E as pessoas brancas mergulhavam, porque eram muito corajosas, né, eram muito dispostas, não tinham preguiça, tomavam um banho por inteiro, por isso brancas. E as pessoas negras, como eram muito preguiçosas, só lavavam as palmas das mãos e as palmas dos pés,
Por isso que o corpo continuava sujo, né, a pele escura, e a sola da mão e a palma da mão e a sola do pé ficaram mais claras. E ela conta e ela chora. É um vídeo curto. Depois vocês assistam. Ela conta e ela chora. Ela contando a maneira como as freiras explicavam a origem, né, do fenótipo negro, né, da cor da nossa pele mais escura. E o terceiro vídeo é da Viola Davis, que vocês devem conhecer, uma atriz de Hollywood, e ela conta o quanto ela sofreu e ainda sofre por ser uma mulher negra, apesar de ser talentosíssima, de ter ganhado vários prêmios, ela ainda ganha menos do que as amigas que trilharam o mesmo caminho com elas, sendo brancas. Inclusive, os agentes, quando a procuram, no sentido de elogiar para fazer algum papel, dizem assim, não, você é maravilhosa, você é uma atriz espetacular, você é muito competente, talentosíssima, você é a nossa Meryl Streep negra. Então, olha o recorte racial branco aí determinando, né? Então, por que eu quis contar essas 3 histórias para vocês? Depois vocês vão poder assistir aí aos vídeos. Para entender que o racismo existe. Então, nosso primeiro pressuposto, né? O segundo, aliás, né? O primeiro é entender que o currículo é intencional, né? As pautas são intencionalmente colocadas no currículo. E o segundo pressuposto é que o racismo existe. Tá? Ainda que a gente negue, né? E como é que ele se manifesta? Em forma de preconceito, em forma de discriminação? Ou as práticas preconceituosas e discriminatórias, elas se dão em razão do fenótipo negro? Então, para a gente complementar aí o nosso raciocínio inicial, o racismo é sim uma construção social, né, que se dá em razão de uma aversão pelo pertencimento racial das pessoas. Então, pelo formato do nariz, pela cor da pele, pela estrutura do cabelo. Então, é uma aversão e é algo que foi construído. E, além de ser uma construção, né, social, e eu estava dizendo até para o Fabiano antes, se é algo construído, pode ser desconstruído. E é por isso que nós, professores e professoras, estamos aqui, estudando sobre educação antirracista. O racismo, ele opera de uma maneira tão violenta que ela impede que os corpos pretos tenham acesso a determinados lugares. E aí, eu contei essas 3 histórias iniciais para você para dizer o seguinte, olha, como é que fica a construção da identidade de um menino ou de uma menina que os pais têm que explicar como é que tem que ser o comportamento dela se ela passar por uma abordagem policial? Só estou dizendo esse exemplo, tá? Para não falar de outros exemplos, tá? Como é que fica a cabeça de uma menina que num colégio de freira vê as suas professoras, né, irmãs, dizerem como é que se deu a construção, né, do seu fenótipo? Aí você vai falar para mim, Alice, mas isso é coisa de antigamente. No caso aqui, a dona Diva, quando ela contou essa história, ela tinha 77 anos. Sim, ela tinha 77 anos, mas se você for pensar em termos de Brasil, isso é muito recente, né? Nós somos um país que tem um histórico de escravidão batendo a nossa porta até outro dia, né? Então, isso tudo é muito recente. E depois tem a história de uma mulher famosa, né, que está aí estrelando no cinema, né, como a Viola Davis, inclusive tem filme recente dela aí, que está sendo um sucesso, e ainda assim ela tem que disputar o lugar, né, dentro de Hollywood, dentro do meio cinematográfico, por ser uma mulher negra, ela ainda sente os ranços do racismo impetrando na sua profissão. Então, atinge as crianças pequenas, pobres ou ricas. Atinge os adultos, os mais velhos e pessoas famosas, independente da sua condição financeira. Né? Porque tem a ver com o fenótipo, tem a ver com impedir que esses corpos façam parte de determinados lugares de maior status social. E aí, diante desses 2 primeiros pressupostos, entendendo o currículo como uma construção intencional e o racismo como uma construção social, como é que a gente faz, então, para consertar tudo isso dentro da escola? Né? Como é que a gente faz para que a gente não continue perpetuando essas práticas racistas dentro da escola? Então, as primeiras perguntas que eu faço para vocês com relação ao currículo e ao racismo será que o nosso currículo ele é permeado por práticas racistas? Será que a gente tem isso? Será que a gente tem proposto
práticas antirracistas? E aqui eu digo que sim, já vou responder, porque nós estamos diante de uma formação aqui, né, sobre a educação antirracista, então sim, temos sim práticas antirracistas. A primeira eu vou deixar vocês pensarem, tá? Se a escola ainda tem práticas racistas. E o currículo, de uma maneira geral, ele tem se ocupado de propor práticas antirracistas? Será que tem? E aí, quando eu pergunto para você, talvez esses exemplos que eu dei foram muito gritantes, mas não faz um mês, 2 meses, que uma professora, em uma determinada escola, e isso repercutiu, escolheu uma criança negra para se fantasiar de macaco, quando a mãe já tinha mandado uma roupinha para ela com outra fantasia. Então, por que essa criança negra foi escolhida para se fantasiar de macaco? O que está dentro do ideário dessas pessoas? O que está dentro? O que está construído? O que está naturalizado? O que está consolidado dentro da cabeça das pessoas que fazem essa comparação, né, da pessoa preta com um macaco, ou enfim. Esse é um exemplo que eu dei, mas vocês devem se reportar a outros aí. Né? Então, não está longe. E como é que a escola pode ajudar? Né? Não é uma receita pronta, porque nós não gostamos de receitas prontas, né? Mas como é que a escola pode nos ajudar a fortalecer essa identidade negra? Né? E quando eu digo fortalecer a identidade negra, é fazer com que a pessoa negra ela reconheça o valor, tenha orgulho de ser negro e que a pessoa branca também reconheça o valor da pessoa negra. Né? A gente conversava um pouco antes da gente começar aqui essa gravação a respeito da maneira como as nossas identidades são formadas, né? Então, desde quando a gente nasce, o modo como os nossos pais nos tratam, né, as pessoas que cuidam de nós, os lugares que a gente frequenta, os espaços sociais e religiosos que a gente frequenta, os clubes que a gente vai, as pracinhas que a gente brinca, as pessoas que a gente convive, tudo isso antes de ir para a escola, tá? Tudo isso vai ajudando a gente a construir a nossa identidade. E quando a gente chega na escola, a gente tem um outro tipo de espaço, de instituição que também vai nos ajudar a construir a nossa identidade. E nós, professores e professoras, temos a obrigação de ajudar as crianças negras e não negras a construírem suas identidades de maneira positiva, a olhar para si e reconhecer que, nossa, eu tenho valor, né? E não de olhar para a minha estrutura física, para o meu fenótipo, para o meu cabelo, para o meu nariz, para a minha boca, e sentir aversão, né? E muitas vezes, sutilmente, a escola, ela contribui, como esse exemplo que eu acabei de falar para vocês, né? Da criança fantasiada com uma fantasia de macaco. A escola contribui nas sutilezas, né? E as sutilezas são piores do que os racismos escancarados, porque quando o racismo ele se dá de maneira mais direta, geralmente a gente tem alguém, né? Felizmente a gente tem alguém que se posiciona contra imediatamente, né? Não, isso aqui não pode, você não pode falar isso, você não pode xingar, você não pode humilhar. Mas quando o racismo ele acontece de modo velado, é mais difícil dele ser corrigido, né? Então, para isso, a gente pensa em 3 princípios. Primeiro, a gente precisa formar a consciência política dos nossos alunos e alunas, né? A gente precisa instrumentalizar esses alunos e nós, professores e professoras e professores, para que a gente tenha consciência política e histórica da diversidade. De onde viemos? Quem somos, né? Qual é a formação do povo brasileiro? Mas não para dizer assim, olha, os negros e os índios ajudaram na construção do Brasil, como se fossem coadjuvantes. Não, são protagonistas, fazem parte, né? Os povos originários. O princípio do fortalecimento da identidade e direitos. Como é que a gente tem trabalhado o fortalecimento da identidade desses sujeitos? Como é que a gente tem garantido que esses direitos desses grupos identitários sejam de fato cumpridos? E, por fim, quais são as ações educativas, né, de combate ao racismo e discriminação que a gente tem travado aí dentro da escola? E aí a gente coloca, né, para ajudar, para nos com estratégias para fortalecer a identidade negra, 5 pontos. Eu vou passar um a um aqui para vocês. Primeiro é a construção coletiva do currículo. De que modo nós, enquanto educadores e educadoras, estamos construindo o currículo dentro da escola? Quais são os autores desse currículo? Quem são os sujeitos que estão construindo o currículo na escola?
Quais são as vozes que são consideradas? Quais demandas são acolhidas? Será que nós estamos acolhendo todas as demandas? Ou será que a gente está sendo seletivo? E aí eu digo, sim, estamos sendo seletivos. E se estamos sendo seletivos, o que estamos usando para selecionar, né? Então, assim, quando a gente, geralmente no começo do ano, no município, a gente faz uma pergunta assim, quais sujeitos queremos formar? Quais tipos de sujeitos queremos formar? Qual sociedade a gente gostaria? Então, a partir dessas duas perguntas, é que a gente elabora o nosso currículo, né? Então, nós queremos sujeitos autônomos? Então, nós temos que construir estratégias para ter sujeitos autônomos. Nós queremos sujeitos antirracistas? Então, nós temos que construir estratégias para termos sujeitos antirracistas, né? Mas, para isso, a gente precisa ouvir a voz dos sujeitos. E quando a gente fala de construção coletiva, não é construir para, porque nós estamos muito acostumados a construir para, e nós devemos construir com os sujeitos. Porque quando a gente constrói para, dá a entender que tem alguém muito sabido lá atrás, que sabe tudo, e ele, dono do saber, vai dizer o que é para ser ensinado, quando, na verdade, essa construção tem que ser coletiva, né? Será que a gente conhece o território da nossa escola? O entorno da nossa escola? Aqui em Ouro Verde, a gente tinha um projeto, uns 15 anos atrás, que a gente visitava os alunos no começo do ano. Cada professor, né, do ensino fundamental 1, visitava seus alunos, e no fundamental 2, se eu não me engano, o professor conselheiro visitava a sala dos alunos, a casa dos alunos. E isso era muito importante. Claro que demanda tempo, demanda receber por isso, né? A gente tem que ser remunerado, demanda usar um espaço, né, da nossa formação para isso, mas foi importante. Para a gente sair da nossa bolha, entender que às vezes você dá uma tarefa para o aluno fazer e o aluno não tem como fazer, porque a casa dele não tem estrutura para isso, né? Só estou falando o mínimo, né? Será que a gente tem consciência do que os nossos alunos consomem, né? Eu estou dizendo assim, o que eles assistem, que lugares eles frequentam, qual é a situação financeira dessas famílias, no que eles trabalham. Será que a gente tem usado os espaços coletivos, né, os conselhos, os grêmios, as assembleias? A gente tem usado fóruns, reuniões de pais, reuniões de bairro. A gente tem usado para discutir a questão racial? Né? Vocês que estão trabalhando aí, né, com a questão da trilha da educação antirracista, estão de parabéns, porque estão usando os espaços coletivos, como, por exemplo, o ATPC, para discutir. Mas, para além de discutir entre os pares, né, entre os professores, entre os educadores, a gente tem usado esses espaços coletivos da escola para discutir também com os pais, né? Será que a gente não precisa ampliar, né? Será que as reuniões, quando a gente marca as reuniões de pais, a gente marca em horários favoráveis, em horários acessíveis? Porque se você marcar uma reunião 11 horas da manhã, certamente você não vai ter adesão, porque os pais trabalham, né? Então a gente precisa pensar se a gente tem facilitado essa construção. Será que a gente tem dialogado com os movimentos sociais, né? A gente sabe o que são os movimentos sociais, os movimentos identitários? Será que a gente sabe que hoje a gente tem uma lei, que é a 10.639, que depois veio com a lei 11.645, que ela vem tratar, de 2008, que ela vem tratar da educação, da educação étnico-racial e também da educação indígena, e será que a gente sabe que isso é fruto de luta dos movimentos sociais? Né? Não foi só o governo ir lá e criar uma legislação, né? O Estado criar uma legislação, não foi isso. Teve luta, teve discussão, teve fórum, teve debate, né? Teve uma movimentação social. Será que a gente tem escutado esses movimentos sociais, né? Um outro ponto é a formação política dos sujeitos. Como é que a gente quer estudar e como é que a gente quer trabalhar a educação antirracista se a gente não tem leitura sobre? Eu sei que vocês estão tendo leitura sobre, mas só para a gente pensar, né? Será que a gente já leu e estudou a Lei 10.639, que depois ela foi reeditada, né, pela 11.645, para incluir também a educação indígena? Será que a gente estudou as diretrizes, né, para as relações étnico-raciais? Será que a gente estuda essas orientações que foram propostas? Será que a gente estuda o plano de implementação das diretrizes? Né? Será que a gente já estudou? Será que a gente dialogou? Com quem que a gente fez isso? Então, tudo isso para a gente pensar, né? Porque de nada adianta eu ter um coletivo. Tá bom, vamos organizar aqui, nós vamos construir um currículo junto. Se as pessoas não têm instrumentos
né? Elas vão lá para falar o mais do mesmo, porque elas não foram instrumentalizadas, elas não receberam formação política para isso, né? Um outro ponto é a acolhida das diversidades, né? Como é que a gente tem trabalhado a questão da formação das pessoas? De onde viemos, né? Então, eu sempre brinco nas formações, e agora no mês de novembro, por conta da consciência negra, eu acabo sendo convidada para alguns trabalhos assim mais pontuais em escolas. Aí eu sempre falo, gente, o que a gente tem trabalhado para falar sobre a formação da sociedade, né? Então, a gente sabe que as nossas matrizes europeias, né, muito provavelmente Portugal, nós temos também a indígena e nós temos a africana, aí como está na nossa legislação. E aí, de onde viemos? Quando a gente vai fazer esse estudo de onde viemos, a gente geralmente trabalha a árvore genealógica, não é? Qual é o objetivo dessa árvore? Né? Só uma pergunta, assim. É possível fazer a árvore genealógica de antepassados escravizados? Será que uma criança que tem um avô, um bisavô, né? Enfim, será que é possível fazer essa identificação? Como é que é feita essa identificação pessoal? Quem define a etnia? O que define uma etnia? Será que há uma negação? Será que há um branqueamento? Então, só para vocês saberem, né? Quando a gente trabalha essa questão de árvore genealógica na escola, muitos alunos não conseguem se identificar. E será que a gente faz a pergunta? Porque será que a gente problematiza? Não estou dizendo que não é para a gente fazer, tá? A questão da árvore. Eu só estou dizendo que a gente deveria problematizar, né? De saber por que tem pessoas que conseguem traçar certinho desde o tataravô e tem gente que não consegue, né? Será que a gente tem contado que tipo de história, né, sobre os negros e negras, né? Quando a gente fala de valorizar a história e cultura afro-brasileira, assim como está na legislação, a gente está dizendo o quê? Quem é que está contando essa história e a partir do quê? Os livros de história, eles têm mudado muito, muito mesmo no PNLD, eu tenho acompanhado, tem melhorado bastante, e não retratar o negro a partir apenas da escravidão, né? Porque a gente tem, inclusive nas próprias gravuras, nas próprias imagens, sempre o negro num tronco apanhando, né? A história do negro sempre retratada a partir da escravidão, que não podemos esquecer, né? Porque esse processo de escravidão garante a nós um processo de recuperação judicial, né? Nós deveríamos, sim, ter vários tipos de compensação pela escravidão, assim como as cotas, enfim. Mas nós deveríamos ter algum tipo de compensação por esse período. Não podemos esquecer esse período, mas não podemos ficar só nisso, né? Como é que a gente tem trabalhado a África e os africanos antes do processo de escravidão? Né? Quem são esses africanos? O que eles produzem? O que eles produziram para a humanidade? Então, a gente precisa trabalhar tudo isso, ajuda a fortalecer a identidade negra, não é? Trabalhar também e não fechar os olhos para a indiferença, para as injustiças, para todo tipo de desqualificação, né, dos povos originários, né, os indígenas e também dos negros. Porque muitas vezes é melhor, né, para o nosso comodismo, fazer de conta que não está acontecendo, porque a gente não precisa discutir, não é? Se a gente não sabe, as pessoas falam assim, eu confio no meu marido, não vou olhar o celular dele, não, porque se eu olhar e ver alguma coisa, eu vou ter que, né, e eu vou ter que tomar uma atitude, então é melhor eu não saber, né, tô fazendo essa brincadeirinha para a gente pensar aqui, se eu faço de conta que não existe o racismo, eu não preciso discutir sobre, né, e a gente está falando de um racismo que vai além dos xingamentos na escola, às vezes você pergunta para um professor, na sua escola, você já presenciou uma prática racista? Não, aqui o pessoal é bem tranquilo, se respeita, porque ele está falando, sabe do quê? Daquele racismo que se materializa pelos xingamentos, que também é racismo, né? E às vezes o racismo ele está na sua estrutura. Quando a gente pensa assim, quantas pessoas da sua escola são negras? Quantas pessoas negras, dessas pessoas negras, estão em cargo de poder? São diretores da escola? São coordenadores da escola? Né? Quantas pessoas da sua escola que são negras estão num lugar de poder de decisão? Só para vocês pensarem, né? Ou será que ainda os negros ocupam cargos de menor status social? Não de menor valor, de menor status social, né? Então, será que a gente tem discutido sobre, diante das estatísticas que nos apontam os negros sempre em condição de vulnerabilidade, será que a gente tem discutido isso?
mas discutido isso não para colocar a população negra numa condição subalternizada, mas para reconhecer que existe sim um furo na nossa sociedade que tem colocado sempre, desde o processo de escravidão, os negros aquém dos seus direitos, e que para isso a gente tem que ter reparação, né? Com relação à promoção do diálogo intercultural, isso é muito importante. É importante que a gente frise que a gente precisa começar a ouvir os sujeitos, né? Ouvir os coletivos, ouvir os movimentos negros, ouvir as pessoas que estudam sobre, procurar dentro das universidades também o pessoal que está se formando agora. Desde quando a gente teve aí a legislação de cotas, né? A gente tem um pessoal negro que chegou na universidade produzindo outros saberes. Isso é muito importante. Por quê? Lembra que eu falei no começo? Não é para a gente construir para, é para construir com. Então, quando esses sujeitos negros eles chegam na universidade, muito provavelmente através das cotas, né? E esses sujeitos trazem outros olhares, outros saberes, outras histórias que muitas vezes foram ignoradas, né? Então, quando a gente fala do diálogo intercultural, a gente se questiona enquanto educador. Quais fontes que nós estamos usando? Né? A partir de qual ótica estamos usando? Né? Quais são as narrativas que nós estamos contando para os nossos alunos? Quando a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, de pesquisa, né? Sobre educação antirracista, que livros que a gente está indicando? Né? Hoje, com o advento aí da tecnologia, inclusive é isso que está nos unindo aqui hoje, né? Essa gravação, a gente está conseguindo atingir várias pessoas. Então, com o advento das tecnologias, hoje a gente tem blog, a gente tem podcast, né? A gente tem uma infinidade de materiais online à nossa disposição, filmes, quadrinhos, né? As HQs, enfim, vários materiais à nossa disposição que podem nos ajudar a construir uma identidade negra positiva. Mas a gente tem dialogado com esse material? Ou a gente tem insistido ainda em ficar com os nossos livros antigos que narram a história da população negra a partir do processo de colonização, né? Será que a gente tem dado ouvido para esse protagonismo negro? E aí, o primeiro objetivo aí que até o Fabiano colocou para nós no começo, a questão da decolonialidade, né? Como é que a gente faz para desfazer, descaracterizar, desconstruir toda uma estrutura colonial, né? O Boaventura de Souza Santos é um autor português que ele fala que a nossa sociedade é construída sobre pilares de colonização, de patriarcado, né? São pilares muito fortes e o pilar do capitalismo são pilares muito fortes que a gente precisa repensar. Precisa repensar se aquilo que a gente está trabalhando dentro da escola, de fato, questiona essas estruturas de poder, né? Se os nossos alunos e alunas, eles estão diante de uma escola que promove uma educação antirracista de verdade, em que os sujeitos são valorizados a partir de sua origem, ou se é uma escola que o negro ainda tem que abaixar a cabeça, né? Que ele está aquém, né, da população branca. E eu digo isso porque quando eu sou convidada para algumas escolas, eu vou nas escolas e eu verifico que nós temos um discurso, não todas as escolas, eu tenho um discurso que beira uma educação antirracista, mas na prática a gente não conseguiu ainda quebrar, né? Quebrar esses estereótipos, essa maneira como nós abordamos, quando a gente não questiona a nossa realidade, quando a gente não consegue fazer um paralelo entre aquilo que nós estamos falando e aquilo que nós estamos vivendo, porque é inconcebível que no ano de 2022 a gente tenha uma pessoa sendo comparada com um macaco. A gente vá no estádio de futebol e as pessoas se sintam livres para poder xingar a outra. É inconcebível que em 2022 uma pessoa seja impedida de subir num elevador social porque ela é negra. Ela seja impedida de frequentar um bairro de classe média alta, ou de usar um capuz, ou de usar um boné para fazer a sua corrida num determinado espaço, porque se ela fizer isso, ela vai ser abordada por um policial. É impossível que a gente ainda tenha que vivenciar isso em 2022, né?
E a escola, sozinha, ela também não vai conseguir, né? Também a gente não pode colocar na escola o peso de combater o racismo que existe na nossa sociedade. Mas a escola, dentro daquilo que lhe cabe, que é a construção de um currículo antirracista, ela tem a obrigação de desfazer esses estereótipos, todos eles, né? E para isso, a gente precisa começar a propor representatividade negra. Então, quando eu disse para vocês que a gente não pode esquecer o processo de escravidão, é verdade, a gente não pode esquecer o processo de escravidão, mas a gente precisa falar dos movimentos sociais, dos movimentos que provocaram as alforrias, dos movimentos abolicionistas, dos movimentos que até hoje eles fazem com que nós tenhamos saído daquele processo de escravidão e nos coloquemos na sociedade como professores, como advogados, como matemáticos, como físicos, como médicos, né? Nós temos outras histórias para ser contadas, mas para isso a gente precisa levar para os nossos alunos e alunas essa representatividade negra. Né? Quem são as pessoas negras que a gente pode usar como referência? A gente precisa fazer isso, né? Isso aqui eu já falei um pouco, né? Construção de conhecimento a partir de fontes diversas, né? Então, vamos buscar livros, sites, blogs, podcasts, filmes, documentários que que são utilizados para a construção positiva da identidade negra. A gente tem bastante material nesse sentido. E aí, pensar assim, como é que a gente vai poder contribuir para uma educação antirracista de maneira mais efetiva? Existe um manual? Não. Existe um rol de prescrições? Não. Mas existe um ser humano, um professor, uma professora, que estão, e eu sei que aqui na rede vocês estão comprometidos com essa educação antirracista, e a partir dessas formações estão construindo uma consciência política e histórica acerca da diversidade, de modo a não mais permitir que nós tenhamos dentro da escola crianças sendo humilhadas pela cor da sua pele, pela cor do seu cabelo, pela estrutura do seu nariz. Isso é inconcebível. Ainda que não seja através de xingamentos, mas que seja que essa forma de racismo ainda acontece, infelizmente, de forma velada. Então, assim, foram provocações que eu trouxe para vocês. Espero ter contribuído. A gente pode marcar, né, depois, o Fabiano vai deixar, outros momentos para a gente dialogar. Mas o que eu queria deixar, assim, bem latente para vocês: currículo é escolha. Se é escolha, vamos escolher pautas que ajudem nossos alunos a serem dignos, justos, solidários e antirracistas. Obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, Alice. Importantíssimas contribuições para todos nós, né? Não só para as nossas escolas, para os nossos educadores, como para nós também, para a nossa vida também, né? E temos que levar essas reflexões, levar essas problematizações e essas provocações para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, né? Desconstruir e desnaturalizar as práticas racistas. Isso é, como eu disse na outra TPC, é necessário e é urgente, tá? Só vou compartilhar novamente aqui a minha tela para nós irmos finalizando, né? Então, e carregando. Agora nós vamos. Está compartilhando, gente? Vocês estão conseguindo ver? Alice, está conseguindo ver a tela? Tá, né? Sim, está compartilhando. Sim, então nós queremos trazer uma boa prática também, né? Porque nossas escolas, os nossos educadores desenvolvem trabalhos fantásticos e sensacionais, né? E nós queremos que esses trabalhos eles sejam
compartilhados, né, entre as escolas que tragam esses trabalhos para nós, né, como está fazendo aqui nesse momento, né, querendo já agradecer a escola Hans Wirth, né, que compartilhou uma boa prática, né, através da eletiva que eles desenvolveram, através dos meus olhos e Fashion School, a moda do seu jeito, né? Então enviaram para o Tiago, né, Tiago, e o Tiago também, para que pudesse compartilhar para todos nós esse trabalho. O Tiago quer falar alguma coisa, Tiago? Então, eu vou colocar aqui. Eu acho que não foi, gente. Foi sim, né? Vamos ver como ficou esse trabalho magnífico, né? É, além de um trabalho artístico, né, um trabalho que resgata a nossa identidade, que resgata as nossas origens, né, Alice? Que resgata aquilo que nós somos enquanto povo brasileiro, né? E a Alice trouxe essa provocação, né? Quem nós somos, de onde viemos. Então, é preciso, é necessário fazer essas provocações, essas reflexões e essas problematizações e compreender o que nós somos de fato enquanto povo brasileiro, um povo marcado, né, pela miscigenação, pela mistura de povos, de culturas, né? Logo, né, uma intensidade, eu diria, cultural, né, muito grande. Então, aí eu vou apresentando para vocês um pouquinho desse trabalho magnífico, né, da escola Hans Wirth. E, como eu disse, eu quero que nós queremos que outras escolas compartilhem também o seu trabalho, né? Aqui nós temos também os alunos, né, que participaram, os estudantes que participaram desse trabalho. Ficou show, ficou fantástico, né? Amei esse trabalho, né? Veja só, gente, é espetacular, tá? E esse material vai ficar também disponível, né, para vocês aí na escola, né, para vocês explorarem esse material da melhor forma possível. Vamos deixar aí também como atividade, né, para vocês aí na pauta, aí no PPT, um mão na massa, né, registrar para que vocês registrem no Forms as ações desenvolvidas com foco na consciência negra, lembrando que é um trabalho que não se encerra somente na Semana da Consciência Negra. É um trabalho contínuo, é um trabalho dentro do currículo, é um trabalho cotidiano, né? É um trabalho que nós temos que desenvolver e implementar sempre nas nossas práticas dentro da escola e no dia a dia também, né? Nos nossos círculos de convivência familiar, de convivência social. Nós temos também um link de avaliação e, mais uma vez, nós queremos agradecer, né, a todos vocês pela participação, pelas atividades desenvolvidas aí dentro da escola. Alice, muito obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigado, né? Eu que agradeço. Eu Queremos que expressar agradeço. aqui a nossa gratidão pela sua disponibilidade, por esse trabalho riquíssimo que você desenvolve e esperamos você em outros momentos, né? Que você traga contribuições magníficas como essa, riquíssimas como essa, para todos nós, para os nossos educadores. Obrigado, gente. Um abraço a todos, um abraço, Alice. Vou encerrar a gravação. Obrigado, Alice, Obrigado. Fabiano, os professores. Vocês Obrigado, façam um bom Tiago, proveito aí dessa também. informação. Abraço forte. Abraço. Pode encerrar, Fabiano.